Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Adriele Bezerra Miranda e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFO. Sou orientanda da professora Valesca Virginia Soares Souza e esta é uma apresentação para o 20º Seminário de Pesquisa em Linguística e Linguística Aplicada, na qual eu vou falar um pouco da minha pesquisa que está em andamento, que tem como título Letramento Acadêmico, uma pesquisa narrativa sobre experiências de surdos. Inicialmente, eu queria falar um pouco sobre eu e minha pesquisa. Primeiro, eu sou formada em Letras e Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará. Ainda na graduação, eu comecei a ter minhas primeiras experiências com a educação de surdos, pesquisando e estudando por meio de algumas disciplinas na graduação, na minha iniciação científica e também no meu trabalho de conclusão de curso, que inclusive foi a mesma temática dessa dissertação. Quanto ao meu contato com pessoas surdas, ao longo da minha vida eu tive bem poucos. O primeiro foi aos 14 anos, com uma amiga da minha irmã, na escola. Eu não sabia muito bem me comunicar em Libras, na verdade não sabia nada. Então foi um contato assim bem genérico, de oi e de tchau. Mas foi uma experiência que ficou na minha memória, inclusive até hoje. O segundo contato foi na graduação, por meio de uma disciplina que houve, de um projeto de extensão, em que eu fui convidada para observar, para fazer parte da minha pesquisa, como dados. Então, eu fui como observadora das aulas de língua portuguesa e foi uma experiência, assim, muito boa, além da teoria, em que eu só tinha contato, só por meio dos artigos que eu lia, e ver a prática de sala de aula foi enriquecedor para mim e para minha pesquisa, para tudo que eu na época pensava, achava, sentia. E foi uma das experiências que mais eu guardo com carinho. E atualmente eu considero como o meu terceiro contatos, interações que eu tenho com colegas e amigos da academia. E de certa forma são bem mais densas essas interações, porque eu converso com essas pessoas, não é mais só estar observando ou estar de longe, mas é interagindo com elas. E tem sido maravilhoso estar podendo viver e reviver essas histórias, que estão fazendo parte da minha pesquisa. Então, agora eu trago uma narrativa, que é a minha primeira narrativa que eu escrevi, que faz parte dos meus inícios narrativos, e que está também, nela eu trago o meu puzzle de pesquisa. A professora que era ouvinte chegou na sala, se apresentou e explicou a ementa da disciplina de Libras. Primeiramente, iríamos ver o contexto histórico do surdo, da sua educação, e depois ela iria ensinar os sinais básicos de Libras. Então, eu comecei a estudar. A professora utilizou conosco o livro Libras, Que Língua é Essa?, de Gessa 2009. Nesse texto, o que mais me chamou a atenção foi as metodologias de ensino utilizadas na educação de surdos, pois já percebia o quanto era complexo ensinar um aluno surdo. Aprendi algumas palavras, frases e até uma música de Natal. Eu gostei bastante da disciplina, comecei a ter um olhar mais abrangente em relação ao surdo e suas lutas e conquistas ao longo das eras. No primeiro semestre, teria outra disciplina, ensino de língua portuguesa para surdos, e comecei a pensar na minha prática de futura docente em sala e em como iria ministrar as minhas aulas de português para alunos surdos. Ela começou explicando a história da educação de surdos, de novo. Eu já estava meio frustrada dentro de mim, mas esperei uma hora que ela iria dizer como ensinar ao aluno surdo da língua portuguesa. Na metade da disciplina, ela começou então a falar das metodologias de ensino que se tem até hoje, ressaltando o bilinguismo como modelo educacional no Brasil,
Depois, a professora trouxe uma apostila explicando como ensina o português para o surdo, mostrando verbos em português do infinitivo, como acordar, e uma imagem de um menino fazendo sinal acordar. E era assim com os dois substantivos e pronomes. Eu me lembro que nesse dia cheguei em casa e fui procurar na internet como ensinar português para surdos de fato. E o que eu encontrei foram apostilas semelhantes à que a professora levou para a sala de aula. Eu só pensava que aquilo era muito vazio, mas deixei de lado minhas inquietações. Já no fim da disciplina, ela pediu para fazermos um material adaptativo de ensino de língua portuguesa bem básico. Eu fiz seguindo as apostilas de ensino que vi na internet, mas não recebi um feedback. A disciplina então chegou ao fim, mas eu ainda tinha muitas perguntas e dúvidas. Então era assim que o surdo aprendia português, associando imagens e palavras? Me questionei. Mas na minha cabeça não entrava isso, pois para mim precisava de mais coisas, de métodos mais complexos. Essa não era a fórmula para o ensino de surdo. Ou era? Saí da disciplina pensando como ensinar português para surdos. E pior, pensava aflita. E se um dia eu tiver uns surdos na minha classe, o que eu vou fazer? Essa aqui foi as minhas perguntas, né? O meu puzzle, como se diz na pesquisa narrativa. E hoje, né, depois de algum tempo que eu escrevi essa narrativa, eu diria para mim mesmo que já tive uma experiência com um aluno surdo, ensinando ele, faz alguns meses. Dizer para a Adriele do passado que não tem receita e que a gente acaba se desdobrando diante de muitas coisas para tentar ensinar e tentar fazer com que o nosso aluno entenda, né, e compreenda que a gente está tentando de alguma forma interagir com ele, né, construindo conhecimento. Então, há um tempo atrás, eu tive um colega que ele pediu para me ensinar para ele um texto, que a gente ia fazer um trabalho para entregar para uma disciplina da minha segunda graduação de letras, Libras. E ele disse que ele não estava conseguindo compreender o texto, e o texto de fato era muito complexo. Assim, então, eu trago meus objetivos. Meu objetivo geral é narrar e compreender narrativamente como é o processo de letramento acadêmico de alunos surdos universitários, participantes desta pesquisa, fluentes em Libras na língua portuguesa, tendo como foco as experiências e vivências narradas por eles durante a vida acadêmica. Para meus objetivos específicos, eu pontuei 3. O primeiro é narrar as histórias e experiências vividas pelos participantes durante o processo de letramento acadêmico. O segundo é compreender como ocorreram as experiências vividas pelos participantes e suas implicações para a construção das práticas de leitura e escrita. E o terceiro é investigar as práticas de letramento existentes nas experiências vividas por esses surdos universitários. Para a minha fundamentação teórica, eu evidencio aqui alguns autores. O primeiro deles é Street, 2006, que fala sobre o processo de letramento e também o letramento acadêmico, né? Então, o processo de letramento, integração na sociedade, formação na própria identidade do indivíduo surdo, né? Quaisquer que sejam as formas de leitura escrita que aprendemos e usamos, elas são associadas a determinadas identidades e expectativas sociais acerca de modelos de comportamentos e papéis a desempenhar. Então, como o letramento, né, ele está ligado, né, às nossas práticas sociais, temos motivos para ler e temos motivos para escrever. Não parte do nada, ou mesmo que o nosso motivo seja algo não tão prazeroso, mas no final das contas a gente tem um motivo para estar interagindo com essas práticas de leitura e escrita, né, no âmbito social. Como, por exemplo, fazer uma faculdade, passar em concurso público, tirar dinheiro no banco, pegar um ônibus, etc.
O meu segundo autor, que fala sobre experiências, né, é Dewey 2010. Então, Dewey ele fala que as condições para que a experiência seja de fato experiência são o aspecto da continuidade, né? Uma parte leva a outra. Então, as minhas experiências passadas, as minhas experiências presentes e as futuras, né? Então, essa continuidade de experiências que você tem, esse encadeamento, né? Que são o aspecto de continuidade, somado ao aspecto da interação, que a experiência é resultado da interação do sujeito com alguém, algo ou determinada situação. Então, essa minha experiência que tem esse caráter de continuidade, ela está atrelada a uma interação, podendo ser um sujeito, podendo ser alguém, podendo ser algo, podendo ser uma situação, um momento. Então, isso é importante, né, quando a gente for perceber as nossas experiências dentro dos nossos trabalhos. Assim, eu trago o terceiro autor, ou autores, né, que é Souza e Baceto, 2014, que eles falam que, apesar de os graduandos estarem inseridos na vida acadêmica e serem considerados membros da academia, eles não são efetivamente, uma vez que não se sentem ainda familiarizados com o discurso e os gêneros acadêmicos. Não há um processo completo de letramento desses alunos em relação à escrita acadêmica, pois, apesar de muito se ler, pouco se produz dos gêneros acadêmicos. Então, aqui, Souza e Baceto traz, né, uma crítica desse aluno surdo que entra na academia, que é incluído ou tendo uma falsa inclusão, né, por esses gêneros acadêmicos não ser tão comuns antes de entrar na academia, até mesmo para os ouvintes, né, mas para o surdo se torna mais desafiador ainda, porque lembrando que esse letramento está sendo na sua segunda língua, então aquela perspectiva que o letramento ele é dominante, né, na sua língua, aqui para o surdo aí não acontece assim, ele está correndo na sua primeira língua, que se torna ainda mais desafiador e traz mais dificuldades para ele construir esse conhecimento de maneira eficaz. Na minha metodologia, se faz presente a abordagem teórico-metodológica da pesquisa narrativa de Clandestine Connelly 2000-2015. Para os autores, contar histórias é algo bastante presente na humanidade. Contamos frequentemente sobre nós mesmos e sobre terceiros. A ação de contar e recontar histórias, de acordo com os autores, é o que move os seres humanos na construção de sentidos para a existência e para o mundo. Então, né, com essa afirmação, a gente já entende que narrar é algo inerente a nós e a gente faz isso naturalmente. Então, essa ação nos traz, nos move e constrói os nossos sentidos e em vários momentos das nossas vidas. Ainda na metodologia, eu evidencio aqui o ambiente acadêmico, né, como lugar para a realização das entrevistas com os participantes, que será no ambiente presencial e também em ambiente virtual. Para a composição de sentidos, eu trago L. Vince, Enzo e Downey, 2005. De acordo com os autores, ao interpretarmos uma experiência, podemos chegar a diferentes verdades, pois um texto de campo pode ser interpretado de variadas formas, dependendo do lugar de quem experiencia, pesquisadores e ou participantes de pesquisas. Nas minhas considerações finais, então eu trago 3 pontos. Primeiro, né, que ao fim dessa construção de sentidos que terá o meu trabalho, né, ano que vem, desejo, né, que eu consiga compreender a construção das práticas letradas, né, dos alunos surdos e quais são os aspectos que influenciaram, né, nessa construção. Então, compreender
como ocorreu, né, essa construção do letramento, das práticas letradas que eles tiveram nesse percurso e posteriormente estar compondo sentido juntamente com eles. Espero também poder contribuir para a educação de surdos de alguma forma com o meu trabalho e espero que o caminho teórico-metodológico que percorrerei abra espaço para outras aprendizagens. E é isso. Aqui estão as minhas referências. Obrigada a todos que assistiram a minha apresentação. Agora eu fico ansiosa pelas considerações da professora Judith Almeida e já agradeço pela sua disponibilidade em comentar o meu trabalho.